Estão gravando, beleza. Eu vou introduzir agora o nosso assunto falando sobre, hoje é desafios atuais na justiça do trabalho. Então, é um tema muito importante. Nós tivemos hoje essa maratona solidária falando sobre vários aspectos, tanto hoje com a epidemia, como o que está acontecendo na justiça do trabalho, e resolvemos com esta live, com pessoas maravilhosas, que todos nós aqui da Baixada Santista adoramos, doutora Ivani, doutora Patrícia e doutor Lucas, pessoas que sempre transmitem o conhecimento que possuem de uma forma clara, de uma forma precisa, e contribuindo demais para o nosso enriquecimento como profissionais. Então, eu gostaria primeiro de agradecer a Associação de São Paulo, a Trabalhista, que está nos apoiando, a Associação dos Advogados de Santos, que também nos apoia, e um agradecimento especial às nossas diretoras, a Marina e a doutora Fabiola também, que está aqui conosco, as duas, um agradecimento especial. E não posso esquecer da minha querida secretária, Maria Carolina, que também está conosco. As três têm participado de todos os eventos da associação, contribuído muito, muito, muito conosco. E agora, nosso mais novo filho, que é o grupo de estudos da TS, que também está vindo com tudo, e eu espero vocês, quando tivermos as reuniões abertas, que vocês possam estar participando conosco. Então, eu vou iniciar com a doutora Ivani Contini Bramante, desembargadora do TRT da segunda região, e vai abordar alguns aspectos para a gente com relação a estes desafios, abordando sobre as MPs, sobre o sindicato, redução de jornada, preocupações pós-pandemia, revogação. Aí depois eu passo para o Lucas, tá bom? Pode ser assim? Lucas, pode ser assim? Coloca o som. Doutora Ivani? Ah, vocês saíram, tá. Pronto, não. Isso, então tá. Tá. Com a palavra, doutora. Era só um pouquinho que tá dando microfonia aqui. Tudo bem? Tem microfones ligados aí? Peraí. Calma aí, Vanessa. E agora, deu? Agora, fala para mim. Tá dando microfonia. Entra no dele, se for necessário, não tem problema. Tá ligado? Tem mais nada ligado. Só um minuto, Vanessa. Cadê o seu? Ah, o seu tá ligado. Só um minuto, Acho melhor Vanessa. ficar todo mundo só no celular, então, da doutora Ivani. Alô, tudo bem aí? Pronto, agora sim. Agora já tirei o som. Não, aqui você tem que aumentar aqui. Aumenta um pouquinho. Oi, tudo bem agora? Beleza? Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim, pode falar. Então tá. Bom, nós estamos vivenciando um momento de pandemia, evidentemente, mas em contrapartida, nós estamos vivenciando uma revalorização da advocacia trabalhista e uma revalorização da própria justiça do trabalho. Até pouco tempo falava-se em extinção da justiça do trabalho. E agora a justiça do trabalho está sendo solicitada cada dia mais. E a advocacia trabalhista também. Mas, ao mesmo tempo, nós temos inúmeros desafios na advocacia trabalhista. Primeiro, as transformações do direito do trabalho.
Essas flexibilizações de jornada e salário, de redução e tudo mais, são medidas que vieram para ficar. Embora a justificativa da pandemia seja que é possível reduzir salário e jornada por acordo individual, eu não tenho nenhuma dúvida que no futuro isso vai virar regra. Esse que é o problema. Então, nós temos um direito do trabalho em franca transformação e ainda uns desafios cada vez maiores para a advocacia trabalhista. O primeiro grande desafio é como buscar a proteção do trabalhador compatibilizado com a livre iniciativa da empresa e a subsistência da empresa. Nós temos, de um lado, muitas empresas que estão fechando, a área do comércio, por exemplo, as pequenas empresas, os restaurantes, de um lado. De outro lado, nós temos massivamente um desemprego muito grande. Nós temos preocupação com o pós-pandemia. Como é que nós vamos fazer com o pós-pandemia? Porque passado os 6 meses, os 60 dias aí de redução salarial e passado aí os 90 dias de suspensão do contrato de trabalho, nós temos a estabilidade de mais 60 dias ou de mais 90 dias. Mas passado essa estabilidade, não há nenhuma proibição, vamos dizer assim, de despedida. E mesmo com essa estabilidade que a MP 927 trouxe e a 936 trouxe, nós já estamos assistindo despedida por força maior com pagamento da verba rescisória pela metade. E quando se despede por força maior e paga essas verbas rescisórias pela metade, a Caixa Econômica até acabou de editar um novo manual autorizando o levantamento do fundo de garantia. Mas a lei do seguro-desemprego não tem nenhum artigo na lei do seguro-desemprego que autoriza a levantar seguro-desemprego por força maior. Então, de um lado, nós temos a redução de jornada de trabalho, suspensão de contrato de trabalho. De outro lado, nós já estamos vivenciando despedidas por motivação de força maior, com pagamento de metade dos valores da verba rescisória. Esses trabalhadores estão tendo acesso ao fundo de garantia, mas não estão tendo acesso ao seguro-desemprego. E essa é um desafio também para a advocacia, é um fato generalizado que vem acontecendo, de que todas as ações trabalhistas que têm acordo em curso, as empresas estão pedindo a suspensão do cumprimento do acordo. E objetivamente, sem qualquer outra consideração, só fundado na força maior, objetivamente falando, sem qualquer prova da capacidade econômica da empresa ou sem qualquer prova da penúria do empregado, muitos juízes estão dando liminares para suspender a execução do acordo por 6 meses, por 3 meses, por 5 meses, em despachos unilaterais, inclusive sem ouvir a parte contrária. E às vezes, nós temos aí previsão de revisão desses acordos no CPC, de duvidosa aplicabilidade subsidiária, porque o salário tem caráter alimentar. E, de outro lado, nós temos ainda muitas empresas levantando depósito recursal, pedindo levantamento de depósito recursal, trocando por seguro garantia. Muitas empresas têm dinheiro apresado ou represado na execução, estão pedindo substituição por seguro garantia. E, às vezes, as cartas, fianças ou seguro-garantia que são concedidos são por prazo determinado, trazendo uma insegurança se essa execução vai ser exitosa lá no final das contas. Então, é outra questão que a advocacia trabalhista está enfrentando. Eu penso que os advogados que defendem trabalhadores também poderiam mostrar a penúria que o trabalhador está passando
e pedir também a revisão do acordo, que é em 10 parcelas, para que seja em 5, né? Ou o próprio trabalhador oferecer seguro garantia para levantar o dinheiro na execução, se a decisão já transitou em julgado e se a execução já é definitiva. E nós só estamos vendo aí algumas posturas empresariais de defesa sistemática das empresas só no fato objetivo da pandemia, sem que haja uma contrapartida aí também para o lado social do trabalhador. E um outro grande desafio da advocacia trabalhista agora, e que isso vai até ser objeto amanhã de aula, que nós vamos dar das 9 até meio-dia, é a questão das audiências telepresenciais e dos julgamentos nos tribunais virtuais e também telepresenciais. A advocacia que mal se aparatou e se organizou para o PJE, e o PJE ainda não é a 7ª maravilha do mundo, nós temos milhares de problemas com o PJE, nós teremos agora que enfrentar outra questão ao lado do PJE, que é as audiências virtuais e as audiências telepresenciais. E, mais uma vez, a advocacia tem que estar preparada sob o ponto de vista telemático, estruturada sob o ponto de vista telemático, e nós sabemos que muitos escritórios de advocacia não têm esse aparato todo, né? Eu sei que algumas associações, como a Associação dos Advogados de São Paulo, por exemplo, tem lá um andar todinho preparado, com todos os computadores, com baias e com funcionários para dar apoio para os advogados que queiram utilizar os computadores para fazer lá, usar o PJE e tudo mais, e agora talvez eles façam um aparato também para o advogado usar como plataforma para fazer as audiências, mas lá na Associação dos Advogados de São Paulo é só quem é sócio que pode utilizar, né? E eu acho que a OAB vai ter que entrar em cena para fazer aí alguma logística dentro das OABs espalhadas por todo o Brasil, de salas virtuais aí para os advogados usarem, e as associações, né, de advogados, principalmente a Associação de Advogados Trabalhistas de São Paulo e também a de Santos, oferecer aí um cantinho com alguns computadores, uma parafernália toda para que o advogado possa usar, porque nós sabemos que tem muitos advogados que não tem um aparelhamento adequado para fazer essas audiências. Embora essas audiências possam ser feitas no tablet, possa ser feito em celular e tudo mais, mas nós temos que ter a segurança e a confiabilidade, né, da rede, e para isso é bom que tenha um computador de qualidade, conectado a cabo e não num mero Wi-Fi, sei lá, para que seja garantido o contraditório para a defesa e que você consiga ficar na audiência até o final, sem cair a plataforma nem nada, né? Então, são milhares de preocupações que nós vamos ter que rapidamente nos adequar na área trabalhista, e a Justiça do Trabalho também, sem dúvida, porque é um esforço de todos nós, mas todos esses desafios que a pandemia nos trouxe, eu penso que é para o crescimento da advocacia. Nós vamos sair fortalecidos e melhor, porque nós estamos enfrentando novos desafios justamente no sentido de um crescimento, tanto do advogado que vai ter que estudar um pouco mais, vai ter que novos institutos de direito, e os velhos que nós já até havíamos esquecido, como força maior, como fato do príncipe, extinção de contrato por força maior. Tudo isso nós vamos ter que voltar e retomar os bancos da faculdade para reestudar tudo novamente. Por isso que eu entendo propício até essa criação de grupo de estudo pela Associação dos Advogados aí de Santos, porque é um momento oportuníssimo para fazer esse grupo de estudos, que nós temos que voltar e estudar a natureza jurídica das coisas, os conceitos categoriais, e fazer uma revaloração dos velhos institutos de direito do trabalho, agora agregado também aos novos institutos decorrentes aí da advocacia 4.0, já estamos caminhando até para a advocacia 5.0, decorrente dessa parafernália telemática e das milhares espécies de plataforma
que hoje nós estamos dando aula só de plataforma para aulas, que eu estou dando lives e aulas por aí, já conheci 8 plataformas. Então, veja, né, a diversidade na área da telemática. Que isso? Né, que nós temos que enfrentar. Nós temos o Zoom, o Google Meet, o Meetings, agora tem a Cisco Meet, a Google está criando outras plataformas, nós temos várias plataformas hoje que propicia as reuniões, conversas, aulas, e cada ramo do judiciário, talvez, né, adote plataformas diferentes. O CNJ, ele emprestou, vamos dizer assim, a plataforma Cisco Meet para a área trabalhista, mas eu não sei nos outros ramos qual é a plataforma que será adotada, e a advocacia vai ter que se aparatar. E nós temos agora o PJ Calc, que foi adiado um pouquinho mais, mas ele não foi embora, ele vai voltar e vai ficar. Né? Nós teremos, então, PJE, PJ Calc, audiências virtuais, audiências telepresenciais, e nós precisaremos aqui de uma aula só para dar o rito dessas audiências virtuais e presenciais. E eu quero dizer a você uma coisa, todo o rito da audiência telepresencial não tem nenhuma semelhança com o rito que está na CLT, e nem com o rito que está no CPC. Nós estamos criando um novo, né, procedimento de audiência, que não está na lei, está em portarias, está em resoluções e regulamentos, em atos administrativos. É uma mudança completa. Então, quando você estuda o CPC, que tem um rito, e estuda a CLT, que tem um rito, nada mais daquilo é aplicável. Eu fiz um resumo das portarias do CNJ e do tribunal para mostrar como é que vai ser o rito da audiência. Não tem nenhuma semelhança mais com a CLT e com o CPC. É um novo rito. Então, nós temos que nos adequar todo santo dia a essa nova advocacia. Por isso, muito propício, né, o grupo de estudo aí da associação, e também essa atuação constante da Associação dos Advogados Trabalhistas, tanto de São Paulo quanto de Santos, de fazer esses cursos e esses congressos e essas lives e essas reuniões jurídicas toda semana, porque nós vamos precisar realmente debater todos esses assuntos, né? Então, eu vou fazer essa introdução por hora e passo a palavra aí para os demais, para também não avançar no horário e tirar a palavra do doutor Lucas e da Patrícia. Obrigada pela oportunidade, Vanessa. Obrigada. Agradeço a Marina, minha parceira, e cumprimento todos os presentes. Doutor Lucas, tem 2 aspectos que eu gostaria que você abordasse, que eu acredito que a doutora Ivani não quis se estender, que é com relação aos sindicatos, né, o STF, e com relação à revogação da MP do contrato verde e amarelo. E também falar com você a respeito dessas diferenças. Eu sei que você faz uma definição brilhante sobre a diferença de benefício emergencial e auxílio emergencial, esses impactos na área previdenciária, a prescrição e a decadência. Acho que a gente pode deixar esses assuntos com você. Tudo bem? Claro, claro. Primeiramente, boa noite a todos. Parabéns à doutora Vanessa, à doutora Marina, à doutora Fabiola pela realização do evento. Muito embora tenha sido um evento bem já tarde da noite, mas não deixaram de fazer o evento dentro do dia 1º de maio. Para não calhar, sabe? Não ter conflito de agenda. Isso. Exatamente. Não, foi fantástico, fantástico. E sem prejuízo, eu quero também agradecer a todos nós, trabalhadores que estamos aqui, né? Hoje é dia 1º de maio e todos nós somos trabalhadores, inclusive estamos trabalhando nesse momento, né? Então, parabéns para nós. Eu sei que tem sido um desafio para todos nós, né? Todos nós temos passado por diversos aprendizados, desde a data aí do decreto número 6, né? Que decretou a calamidade pública no Brasil. E não é uma coisa que é peculiar do brasileiro agora, é uma coisa do mundo. O mundo vive toda essa disseminação desse vírus.
e óbvio que isso impacta diretamente nas relações de trabalho, e a nossa advocacia, quer queira, quer não queira, ela ganhou uma força imensa, né, com essa calamidade, com essa pandemia. Então, a Justiça do Trabalho ela se torna muito mais forte a partir de agora, muito mais atuante. Quem em algum momento desejou sua extinção vai ter que engoli-la para o resto da vida, vai ter que engolir os juízes, os desembargadores e principalmente nós advogados, que somos uma raça terrível, né? Essa é a verdade. E a gente cria teses, e a gente cria situações, e somos combativos, e isso vai perdurar pelo menos uma vida inteira, salvo o melhor juízo, né? Porque isso tem nos mostrado que nós viemos para ficar. Então, partindo aqui, Vanessa, pelo primeiro tópico que você sugeriu, da questão do sindicato, da participação do sindicato nos contratos individuais, por força aí da medida provisória 936, do presidente da República, e ele trouxe duas opções ali dentro da MP, né? Como nós já sabemos, uma é a redução de salário e redução de jornada, e também a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho pelo período de até 60 dias e com um fracionamento de 30 mais 30, se necessário for. E aí ele a MP faz uma ressalva de que é preciso informar o Ministério da Economia no prazo de 10 dias, sob pena de invalidar o ato ou recebimento a partir da data da informação. E também, concomitantemente, informar o sindicato da categoria apenas por questões de formalidade. Aí nós vimos também que houve ajuizamento de uma ADI, né, a 663, o que nós não podemos deixar de refletir é que essa ADI julgou-se apenas e tão somente a liminar. O mérito ainda não foi julgado. Então, pode ser que essa situação mude completamente quando for julgado pelo pleno, né? No sentido aí do mérito. Então, vejam, o Lewandowski, ele deu liminarmente, porque ele é relator do processo, e ele determinou lá a participação dos sindicatos com a finalidade de deflagrar a negociação coletiva, e ele trouxe aí um certo prestígio para os sindicatos, e parecia que naquele momento da decisão dele, os sindicatos ressurgiriam das cinzas, e infelizmente não foi bem isso que nós vimos, né? Porque alguns sindicatos aproveitadores daquele momento começaram para poder negociar, exigir, fazer a exigência aí das contribuições sindicais. Ou seja, novamente começaram a rediscutir essa bendita dessa contribuição sindical. Isso, óbvio, chegou até o Supremo Tribunal Federal, e para quem assistiu os votos dos ministros, principalmente o voto do ministro Fux, restou claro que os sindicatos eles não ajudam tanto nesse momento, que é muito mais vantajoso, nesse momento, permitir a não participação do sindicato, a não exigência do sindicato, do que exigir a participação, que seria muito mais produtivo, considerando, inclusive, que muitos acordos individuais teriam sido feitos. Então, você imagina, até aquele momento, digamos que teriam sido realizados, sei lá, uns 5 mil acordos, todos teriam que ser remodelados para atingir a finalidade da liminar. Então, percebemos que essa liminar ela caiu por terra, e nós vivemos novamente, e esse momento, óbvio que considerando a pandemia, houve aí um certo afastamento aí dos sindicatos. Há quem diga, há quem entenda que isso é positivo, há quem entenda que isso é negativo. Isso eu deixo para reflexão, eu não estou aqui para dizer se é certo ou se é errado, mas o que eu deixo claro, que eu trago a todos para refletir aqui, é se
né, não poderia reduzir salário nesse momento, né, considerando o momento de pandemia, que é um momento que, desculpe, as empresas estão passando por dificuldade. E quando eu digo as empresas que estão passando por dificuldade, são aquelas empresas de atividades não essenciais, né? Atividades essenciais, pelo contrário, eles estão ganhando horrores de dinheiro. Ramo farmacêutico, inclusive o álcool gel que era R$7 está custando 30. Imagina quanto eles não vão ganhar só de álcool gel. Supermercados, que mais? iFoods, enfim. Então, existem certos ramos que estão trilhando o caminho do sucesso aí nesse momento de pandemia, e aquela velha frase, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Existem alguns aí vendendo lenços. Então, vejam, a discussão maior era ali por parte do sindicato, da ADI, se poderia ou não reduzir salário. Gente, me parece muito óbvio a possibilidade de redução de salário, até porque nós estamos num momento dificílimo, né, desafiador, e nós já tínhamos outras situações dentro da própria CLT que já permitia a redução de salário. E ninguém falava muito sobre isso. Vou dar exemplo para vocês. Redução de salário de professor, OJ 242 do TST, quando o professor era contratado para dar aula na faculdade X, e aí havia redução de alunos, automaticamente a faculdade ou a escola, enfim, reduzia o salário e a carga horária. Era perfeitamente cabível aquela redução. Então, veja, reduz o salário. Outra situação, o cargo de gerente, quando há reversão do cargo de gerente para o cargo anteriormente ocupado, né? Ele era gerente dos vendedores, ele agora passou a ser vendedor. Totalmente possível, ele ganhava 20 mil lá, agora ganha 5. Só que agora ele tem direito a hora extra, tem recolhimento de contribuição previdenciária, enfim, então é possível. Então, reduzir salário. Aquele jovem que faz o alistamento militar e que vai prestar serviço aí para as forças aéreas, aeronáutica, enfim, exército, ele poderia receber o salário por 90 dias, depois desses 90 dias, se ele não retornasse, o salário era suspenso, não recebia-se mais salário, né? Tem uma outra ainda, a OJ 358 do TST, fala da possibilidade de redução de salário e de jornada do servidor público, porque é compatível, né? E aí a gente aplica por analogia aqui a nossa situação. Vou mais além. O próprio Maurício Godinho Delgado, que é considerado o pai do direito social lá no TST, né? Inclusive, a gente sabe da linha do Godinho, não é novidade nenhuma essa linha que ele segue, e eu pesquisei vários votos dele, e a grande maioria nesse sentido, né? Referindo-se a salário, é permitida a redução de salário, sim, se houver redução de jornada. Então, me parece que a MP, ela em nenhum momento violou nenhum artigo constitucional, considerando o momento de pandemia, que fique bem claro, né? Óbvio que, ultrapassada essa parte da pandemia, nós voltaremos ao normal, muito embora existem alguns juristas, inclusive hoje eu estava conversando com a doutora Ivani, ela me passou um caso de uma live que ela assistiu e que esse palestrante disse que essa flexibilização ela vai perdurar pelo menos pro resto da vida. Mais ou menos isso, né, Ivani? Então, eu temo isso não pode acontecer, né? Mas, pelo menos para o momento, se isso não acontece, vai ter uma quebradeira geral, e empregado e empresas me parecem aí que não vão conseguir segurar esse momento difícil, essa calamidade, essa pandemia, né? Outro ponto que a Vanessa bem lembrou aqui é a questão do Corona Voucher, né? E muitos têm confundido aí o que é benefício assistencial e o que é benefício assistencial, não, me desculpe, benefício emergencial e auxílio emergencial. São dois institutos que eles vieram coladinhos aí durante essa pandemia.
O benefício emergencial é aquele que veio lá na medida provisória 936, que é a possibilidade de redução de salário ou suspensão do contrato, né? E ele recebe uma contrapartida do governo, que é considerado aí como parâmetro o seguro-desemprego, dá em torno de R$ 1.800, né? Esse é o benefício emergencial. Já o auxílio emergencial é esse auxílio aí de que o governo trouxe a quarta parte dele, porque até então, não sei se vocês tinham percebido, o governo não tinha trazido nada, né? Aí com essa lei, salvo engano, é a 13982, não tenho certeza agora. Você lembra qual que é a lei, Vani? A lei do Corona Voucher? 13972. Não estou tão ruim de memória, viu? A lei 13972 trouxe aí a figura do auxílio emergencial, que é esse valor de R$600 por 3 meses para quem está desempregado, está na informalidade, para mulheres que são mães solteiras, né? Inclusive tem-se uma crítica aí, e elas recebem, inclusive, dois percentuais, 600 mais 600, então R$1.200. Então, por que mulher solteira com filho pode receber e homem solteiro com filho não pode receber, né? Inclusive tem um projeto de lei em trâmite para poder colocar o homem também nessas condições, e não só a mulher. Outra coisa, é necessário o preenchimento de alguns requisitos para percebimento desse auxílio esse auxílio emergencial, que no ano de 2018 não tenha ultrapassado 28.400 e alguma coisa de declaração de imposto de renda, né? Senão não faz jus. E, além disso, a gente sempre faz uma reflexão sobre essas questões, né? Por que para maiores de 18 anos? Não tem pessoas que são casadas e que estão passando por desafios, não tem mães que engravidam muito cedo, né? Antes dos 18 anos, e tem filhos, e tem até mais de um filho, essas não seriam beneficiadas com essa medida aí, com esse auxílio. Então, óbvio que sempre existirão críticas, né? Então, eu trago essa aqui só para fazermos uma reflexão. A questão do homem, né, que não tem direito, e também a questão do menor de idade, e mais especificamente a mulher, né? Mas acontece também do homem ser menor de idade e criar sozinho o filho. Não foi atingido por esse auxílio. Esse auxílio são por 3 meses. Ultrapassado esse período, me parece que o governo federal não terá condições aí para prosseguir no pagamento, então esperamos que esse corona ele acabe o quanto antes. Hoje a Ivani estava me contando uma história que esse corona vai acabar, esse vírus vai acabar em setembro, né, Ivani? Se Deus quiser. Então eu já estou aqui na torcida, depois eu explico para vocês por que vai acabar em setembro. O CNJ acha que é janeiro, viu, Lucas? Pois é, mas aqui a Ivani trouxe uma questão mais quântica. Não cientista. Mas não tão cientista, né, Ivani? Foi um cientista. Foi um cientista que falou isso, né? Inclusive, ele trouxe até a possibilidade... O Nobel da Paz, que ele pode até perder. A perda do Nobel da Paz se não for verdade o que ele está falando. Bom, depois eu mando para vocês. A Ivani vai me mandar esse negócio, eu vou mandar para vocês aí. A gente manda, né, Ivani? Dá para compartilhar, né? Esse artigo, foi um artigo. Bom, além disso, então acho que ficou bem claro, né, a diferenciação aí do Corona Voucher, que é o auxílio emergencial, com o benefício emergencial, que é o que veio da MP 936. Não podemos confundir. Outra coisa que muito se tem discutido é a questão da prescrição e a decadência. Isso tem virado uma loucura. Eu vi um monte de advogado, um monte de live falando que as prescrições, que toda prescrição está suspensa. Não é bem assim, né? Nós não temos amparo legal dizendo que a força maior por si só suspende a prescrição e a decadência. No meu sentir, e parece-me que a doutora Patrícia entende desse jeito, a doutora Ivani também entende desse jeito, e está na lei, né, gente? Decadência não se suspende, não prorroga, não dá para fazer nada. Então, prazo decadencial, nós não poderíamos mexer. Não há nem discussão sobre isso. Por exemplo, o prazo
decadencial para mandado de segurança de 120 dias. O próprio CNJ, na hora de criar as resoluções 313 e 314, deixou claro que o judiciário teria um mínimo de pessoal atendendo e essas medidas, como mandado de segurança, ação rescisória, cautelares, essas medidas não seriam atingidas e poderiam se distribuir tranquilamente, né? Justamente porque o prazo, não da cautelar, mas o prazo, por exemplo, da rescisória, do mandado de segurança, é tudo prazo decadencial. Então, não se prorroga, não se suspende. O que daria para se discutir aqui seriam os prazos prescricionais, mas mesmo assim, também não temos muita segurança. Há quem entenda, e a Ivani é uma das grandes entendedoras, se comprovado o estado de necessidade, é possível aí a suspensão. A CLT só traz um artigo tratando da suspensão da prescrição, que é o 440. A CLT fala que só suspende para menores de 18 anos. A prescrição, que não corre prescrição para menores de 18 anos. Sem prejuízo, por força do artigo 8º da CLT, nós podemos fazer uso do direito civil, né? do direito material civil. E aí, a partir do artigo 197 e seguintes, nós temos aí a figura e as possibilidades de suspensão da prescrição. E lá não tem suspensão por força maior. Não existe essa possibilidade, né? Nós temos uma OJ, a 375 do TST, que diz que é possível a suspensão da prescrição quando a parte comprovar a impossibilidade absoluta, né? E aí, inclusive, o TST faz uma ressalva para questões de auxílio-doença, auxílio acidentário, quando a parte está impossibilitada de se locomover, de se deslocar, e isso tem que ser comprovado, aí pode haver a suspensão da prescrição. Então, se caminharmos nesse sentido, comprovando a absoluta impossibilidade, e aí me parece que a absoluta impossibilidade, nesse momento de pandemia, estaria mais ligada aos grupos de risco. Por exemplo, eu tenho uma pessoa maior de 60 anos, que tem alguma doença crônica também, e que ela não pode se deslocar com muita facilidade, ir no escritório de advogado, ou pegar documentação na empresa, ou em algum local, me parece que aí ela comprova, né? Ela vai conseguir comprovar tranquilamente. E semana que vem, salvo engano, teremos um enrijecimento aí da quarentena e talvez com esse decreto que vai endurecer as medidas, também nós podemos utilizar para fins de suspender a prescrição. Então, há uma discussão, há um celeuma sobre isso e me parece que a saída mais adequada é invocarmos aí a súmula 375 do TST, desculpa, a OJ 375 do TST, tá bom? Então, é um caminho. Decadência não se discute, decadência não se suspende, perfeito? E, por fim, eu vou tratar aqui da medida provisória 905, é uma medida provisória Hollywood, né, Patrícia? Totalmente hollywoodiana. Ela veio, assim, com o intuito de prestigiar mesmo o capital e massacrar o direito social. É claro, é nítido que houve muito abuso, né? Uma coisa é quando eu falo de flexibilização, outra coisa é quando eu falo de abuso. Então, me parece, salvo o melhor juízo, houve muito abuso. E, principalmente aqui, quando eu trago a questão do acidente, né? A própria medida provisória 905 veio e falou, olha, não é mais considerado acidente de trabalho aquele que ocorre na ida ou no retorno do trabalho, né? Sendo que eu tenho legislação própria, legislação mais especial, que está lá no artigo 19 seguintes da 8.213, tratando sobre o assunto, né? Então, acabou por, durante esse período da MP, revogar esse artigo. E agora, como a MP ela caiu, mas não caiu porque o Senado não apreciou, caiu porque foi revogado pelo presidente da República, né? Então, agora que caiu, volta a ter vigência o que tínhamos antes. Então, o acidente continua a ser possível aí, a ocorrência. Além disso, nós temos aí a possibilidade de trabalhos aos domingos, né? E o próprio artigo 7º da Constituição diz que os feriados, aliás, as folgas devem ser
concedidas preferencialmente aos domingos. Então, há quem diga que isso não houve violação, né, que a MP não violou a Constituição, mas eu entendo que violou porque ela disse que poderia trabalhar, prestar serviço, sim, aos domingos. Vejam, outra medida como essa própria MP é chamada de verde e amarelo, é o permissivo da contratação de jovens de 18 a 29 anos para o primeiro emprego e teria duração de 24 meses. Quem for contratado durante esse período vai poder terminar o contrato de trabalho? Essa é a primeira pergunta que se faz. Ou eu vou poder fazer a rescisão de todos? No meu sentir, e a grande maioria dos juristas tem entendido isso, juristas de renome, tem entendido que automaticamente estão revogados todos os contratos do contrato verde e amarelo, que teria durabilidade de 2 anos, né, 24 meses, e automaticamente eles se transformariam em contratos por prazo indeterminado, e daí tem que recolher agora fundo de garantia, ao invés de 2%, 8%, e vamos nos ater a toda a realidade da CLT a partir de agora. E, Lucas, e o que aconteceu durante a medida provisória? Durante a medida provisória, nós aguardamos ainda um decreto legislativo, não saiu ainda, né, Ivani? O decreto legislativo não saiu, e a Ivani está dizendo que nem vai sair o decreto, para ver como que vai pontuar, né, essas situações durante esse período de vigência da medida provisória 905. Bom, eu acho que eu estendi bastante, né, Vanessa? Falei Não, muito. tá bom. Tô vendo o tempo, né? Então, gente, nós Você sabe uma coisa, Lucas? Você hoje falou Sim. mais que a doutora Ivani. Sério? Olha, sério. E não era essa a ideia, viu? Não essa era a ideia. Bom, então, assim, nós temos aí todas essas circunstâncias que aconteceram, nesse momento de pandemia, em curto espaço de tempo, né? Só que também nós temos uma controvérsia absurda girando em torno disso daí. Então, não dá para eu falar para vocês, olha, isso é certo, isso é errado, isso vai depender muito, primeiro, de nós, advogados, que somos os primeiros juízes da causa, e depois para os magistrados, para os tribunais, para o TST, para o Supremo. Né? Mas vai partir de um advogado, certamente, essas controvérsias, e óbvio que cada um vai defender aquilo que lhe convier. Tá certo? Então, eu finalizo aqui minha fala, agradeço mais uma vez e fico à disposição aí de vocês. Doutor Lucas, doutora Ivani, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Já estou intimando vocês para que possamos em breve estar fazendo esse curso de audiências, tá? Doutora Ivani, doutora Patrícia, já vamos formatar então esse final de semana para que possa ser feito aqui em Santos conosco, tá bom? Tá ótimo, Vanessa. Então, a Ivani já mandou um recado falando que nós já temos até o material pronto, eu, a Ivani e a Patrícia. Tá legal, deixa eu ajustar a data. Maravilha. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Patrícia, agradeço a vocês, eu sei que vocês têm outro compromisso, então, excelente final de semana, tá? Muito obrigado, e eu vou Vanessa. aproveitar e já vou falar, gente, brevemente teremos alguns vídeos, não é? Para o nosso canal do Isso, YouTube. Vanessa, eu te devendo os vídeos, eu te mando até segunda, sem falta, juro por Deus. Tá, olha, Vanessa, tá ao vivo, amanhã, hein? Nós vamos gravar. Amanhã nós estamos aqui na chácara, eu vou fazer o Lucas gravar. Então Fica tá calma bom. que você vai ter 3 vídeos de semana. 3 vídeos de cada um, é isso? Cada um. De cada um. Então, tá bom. Tá bom, obrigada, gente. Um beijo. Obrigado a vocês, viu? Tchau, tchau, meninas. Beijos. Tchau, tchau. Beijo, Marina. Tchau, tchau. Patrícia. Tchau, tchau, Fabiola. Beijos. Doutora Patrícia, um dos aspectos também que nós vemos que é muito relevante são as questões processuais. A doutora Ivani já abordou uma parte sobre as suspensões do acordo já homologados, os atos dos magistrados nesses pedidos de suspensões de acordo, os processos trabalhistas, a portaria 8 de 2020, as sessões no TRT. Então, eu peço que a doutora aborde, por favor, esses temas que são de suma importância e agora, a partir do dia 4, mais do que nunca, porque as pessoas têm dúvidas ainda e a gente quer uma uniformização, tanto é que quando fomos conversar com o TRT2, na figura da vice-presidente, a doutora Juscelema, foi um pedido nosso, uniformizar para que não reste dúvidas, né, pelo menos da melhor forma possível. Doutora, com a palavra.
Bom, boa noite. Obrigada, doutora Vanessa, doutora Marina, doutora Fabíola, pela oportunidade. Eu acredito que meus colegas que me antecederam já esgotaram os temas, mas vamos fazer uma síntese, né, Vanessa? Pontuando aí cada questão, né? Então, primeiramente, os prazos processuais retornarão a partir do dia 4 de maio, e foi um caso de suspensão. Então, vai se aproveitar o que passou antes da portaria que suspendeu, e aí os advogados terão os dias faltantes para a complementação do prazo, porque foi considerado como suspensão e não interrupção dos prazos. A questão relacionada com a suspensão dos acordos trabalhistas é um problema que a doutora Ivani já abordou, e eu, desde o início, desde a primeira ocasião dessa situação, eu sempre defendi a impossibilidade do juiz de ofício deferir essa suspensão, porque o artigo 831, parágrafo único da CLT, é claro no sentido de que o acordo homologado equivale a uma decisão irrecorrível. Ou seja, o Poder Judiciário, através do juiz, ao homologar, ele exauriu ali a jurisdição. Desculpa. Então, retornando. Exauriu a jurisdição dele de conhecimento, somente cabível, aí no caso, seria uma ação rescisória para discutir alguma questão, e ressalva só a questão, possibilidade do INSS recorrer. Então, se fala muito em suspensão do contrato de trabalho, foi uma coisa autorizada pela MP, primeiro pela 927, depois aquela confusão, e veio a 936 regulando a situação. Mas não existe fundamento legal para a suspensão dos acordos trabalhistas. Se o juiz der vista à parte contrária e a parte contrária não concordar, eu entendo da mesma forma que a atitude do colega, do magistrado aí, é passível de ser reexaminada. Como a gente fez semana passada, que nós demos um curso também sobre a questão de mandado de segurança, eu vou passar para você, Vanessa, os 2 mandados de segurança que a gente já teve no nosso tribunal, com liminar deferido em ambos, tratando dessa questão da suspensão dos acordos judiciais, em que, mesmo que seja dada oportunidade para a parte contrária, eu entendo que fere o princípio constitucional da garantia da coisa julgada. Então, e assim entendeu o nosso tribunal. O remédio jurídico para atacar a decisão do juiz, que deferiu através de uma simples petição feita pela reclamada, é o mandado de segurança. Nós vamos usar o mandado de segurança mais do que nunca. Então, além do curso de audiência, eu já sugiro aquele curso de MS muito importante, que a doutora Ivani é expert em MS, doutor Lucas também, e eu também tive a oportunidade de ser convocada para a SDI e já tive a oportunidade de julgar vários mandados de segurança. Então, é muito importante. Não se esqueçam que eu já queria aproveitar esses meus minutinhos para falar que o mandado de segurança, doutora Vanessa, é prova pré-constituída, ou seja, quando se apresenta o mandado de segurança, não tem como apresentar provas posteriores, nem pedir prazo para emendar a petição inicial. Escreveu, não leu, dançou. Tem que já na petição comprovar tudo. E para se conseguir eliminar, fumus boni iuris e periculo in mora, né? E aí, por isso que é uma peça técnica, e eu vou passar para você, aí depois você transmite aos alunos, esses 2 mandados de segurança, foram os primeiros aí que eu tive conhecimento sobre essa situação. Com relação à questão das audiências, realmente, doutora Vanessa, é um problema muito sério. Por quê? Primeiro saiu a portaria 07/2020 do nosso tribunal, e depois houve, no mesmo dia 17/4, a do CSJT, e atendendo a aclamação de vocês, da Associação de São Paulo e de vocês,
o nosso tribunal andou bem na questão de suspender, sobrestar até ulterior deliberação a produção de prova oral e testemunhal por videoconferência. Então, aquela questão que tanto vocês estavam preocupadas, e nós, juízes, muito também, no nosso tribunal, felizmente, não está sobrestada. Ocorre, Flor, que o TRT 15, que é nosso vizinho, não fez igual. O TRT terceira região, Minas Gerais, também não é tão longe da gente, não fez igual à segunda região. E o TRT 5 também não. E o TRC 6 também não. Hoje eu passei o dia pesquisando todos esses tribunais e vendo o que cada portaria fala e fazendo a comparação. Mas, circunscrevendo aqui a nossa segunda região, atendendo até a determinação do CNJ e do CSJT, o retorno das audiências será um retorno paulatino, gradativo. Enquanto o TRT da 15ª região, primeiro, já fala que as audiências, a partir do dia 4 de maio, o nosso tribunal andou muito bem também nisso, em colocar o parâmetro das audiências a partir do dia 11/5. Porque um problema que a gente tem, Vanessa, é que o Correio não está mandando mais o rastreamento. Tem muitas empresas, muitas não, as empresas estão fechadas, e não se tem comprovação nos autos da regularidade da citação. Então, como aplicar a penalidade e como marcar uma audiência sem saber se nem a reclamada foi intimada? Então, na minha vara, eu pensei o seguinte com a minha juíza auxiliar e o meu diretor. A gente vai realmente só considerar como feita aqueles casos em que o advogado da reclamada se habilitou. Então, aí é certeza que a reclamada foi citada, porque ele se habilitou. Ao se habilitar, nós estamos entendendo que ele foi citado. Aí, no nosso tribunal, eles fizeram a seguinte divisão. Dia 11 de maio ficam as audiências telepresenciais dos casos urgentes, envolvendo tutelas de urgência com cadastro de Covid. Então, audiências telepresenciais de urgência envolvendo a Covid. E audiências de conciliação de matérias relativas à Covid e audiências de conciliação a pedido das partes, em qualquer fase, e as audiências que tenham tramitação preferencial. Mas são as audiências conciliatórias. Já no dia 18 de maio, se abriu a possibilidade das audiências iniciais nas varas e se abriu a possibilidade das sessões de julgamento nas turmas. É expresso no nosso caso que, se houver necessidade de produção de provas, que ficará sobrestado até ulterior deliberação, porque está vedado a prática de atos presenciais. Então, um aluno já me perguntou, doutora, como é que ficam as perícias de insalubridade e periculosidade? Flor, na minha opinião, está aí, claro que está sobrestado também, está vedado, porque são atos presenciais, só se o perito vai fazer, como é que ele vai fazer uma análise do ambiente se a empresa está fechada? Né? Agora, se for uma atividade essencial, aí que a empresa esteja aberta, aí eu não vejo como não ser possível essa realização. Uma preocupação muito pontual de vocês, advogados, foi a seguinte, de vocês, advogados, serem responsabilizados pela atribuição de levar as testemunhas, de levar as partes. Isso eu chamo a atenção que a resolução 314 do CNJ, ele já foi expresso no artigo 6º, parágrafo 3º, que é vedada a atribuição de responsabilidade aos advogados e procuradores de providenciar o comparecimento de partes e de testemunhas para participação em atos virtuais. Então, essa preocupação de vocês já tem um respaldo
no CNJ, né? Acontece que muitos tribunais soltaram as portarias e não se reportaram as determinações específicas do CNJ. Então, se tiver colocado em alguma portaria isso, você já vê que está batendo de frente com a resolução. Agora, nós, aqui no nosso mundo da segunda região, então já entendemos o que vai acontecer dia 11. Dia 4 voltam os prazos. Dia 11 voltam as audiências relacionadas com Covid e tutelas de urgência e tramitação preferencial. Que tipo de audiência? Conciliatórias. E no dia 18, o que volta? Aí vamos para as audiências iniciais. Como serão as iniciais? Gente, fiquem tranquilos, as iniciais, como era de outrora. Vocês nem tinham nascido, já fazia audiência como advogado, e a gente muitas horas fazia audiência inicial. Se tenta a conciliação, aí, Vani, se não deu certo a conciliação, a apresentação de contestação e a questão para a concessão de prazo para réplica. Nessa audiência inicial, as partes já têm duas opções, ou eles vão dizer, eu dependo de prova em audiência, e aí fica sobrestado até ulterior deliberação, ou a própria as partes podem dizer, não, eu abro mão de provas porque é matéria de direito, ou é matéria documental, eu vou considerar como cumprido, eu como reclamante concordo que o horário cumprido é do cartão de ponto, as incorreções são relativas ao pagamento que eu especificarei na réplica, e aí as partes vão ter essa oportunidade. Com relação ao temor de usar esse sistema aí da Cisco, o IBEX, eu posso garantir a vocês, Marininha, todas as meninas aí da Baixada, que é muito menos pior do que o choque que a gente teve quando foi o PJE, Vanessa. É bem menos complicado. É tipo o Zoom. Você vai lá, instala o seu programinha, cada vara você tem que mandar, vai ser colocado um e-mail que você vai criar, ou um e-mail seu que você vai mandar para a vara. O secretário de audiência vai te convidar e vai botar o identificador da reunião, que é o número do processo, e aí ele te habilita, fica os microfoninhos, né? Tudo muito semelhante à audiência presencial. Ficou estabelecido, já normatizado, que se a parte tiver, o advogado ali tiver problema com a conexão, né, que ele comunica na hora para que o juiz, em decisão fundamentada, motivada ali, ele possa adiar a audiência. Eu não vislumbro, Vanessa, campo nenhum para aplicação de penalidade, nesse sentido, né, de o advogado ou a parte ser penalizada por instabilidade do sistema internet. Até porque vocês podem usar como parâmetro que no julgamento da ADIM 6363, da MP 936, foi adiado por problemas na internet do próprio Supremo. Então, se o Supremo adiou, que dirá nós, aqui, pobres mortais. Outra questão que eu queria esclarecer a vocês é que existe uma diferença que eu quero destacar, que são sessões de julgamento virtuais e sessão de julgamento telepresenciais. As sessões de julgamento virtuais, o nosso tribunal já tem pauta a partir do dia 11. Eu, por exemplo, já tenho pauta dia 12, na terceira turma, e a Ivani também tem na quarta turma, a partir do dia 12 de maio. Esses virtuais, fica aberta a pauta por uma semana, nós, os desembargadores e nós, juízes convocados, vamos lá, registramos nossos votos, verificamos a coisa, é tudo feito tudo feito virtualmente. Vocês, advogados, ou o Ministério Público, ou o relator, ou revisor, um dos três ali do reloginho, podem dizer que querem que seja uma audiência, um julgamento telepresencial. Por quê?
a Vanessa fala, eu quero que seja telepresencial, videoconferência, porque eu pretendo fazer sustentação oral. Então, aí vai ser disponibilizada uma pauta só de audiência, sessão de julgamento telepresencial. Nessa sessão de julgamentos telepresenciais, e nas audiências também, está dispensado o uso de toga pelos juízes e embargadores, mas é colocado que deve ser feito com vestimenta adequada. Então, eu sugiro que os homens estejam de terno e gravata, e as mulheres bem vestidas. Eu não preciso falar que vocês estão sempre arrasando na elegância, né? E eu entendo que o prazo da sustentação oral tem que ser o mesmo do feito presencialmente. São os 10 minutos. Não está expresso em nenhum lugar, mas me parece que tem que prevalecer essa questão. O que eu chamo a atenção de vocês da questão processual é que o CNJ e o CSJT e os tribunais tentaram, Vanessa, não ficar tudo parado, porque, inclusive, houve um incremento, a pedido de vocês, advogados, no número de alvarás concedidos. Primeiro tivemos aquele Hollywood lá com a Caixa, do Banco do Brasil, aquela confusão toda, graças a Deus foi sanado, e a gente, acho que aumentou, parece que quase 40% a liberação dos alvarás, porque é óbvio, todo mundo precisando de dinheiro, a gente tem que, né, a gente fez uma força-tarefa na maioria das varas, que eu saiba todas, para zerar os alvarás, né? O que a gente fez na minha vara são 2 juízas, não tem audiência, vamos trabalhar na execução, manda a pera na execução, vamos ajudar a julgar embargos de execução, embargos de terceiro, para fazer o negócio andar. Então, o intuito nosso foi de andar, só que não adianta andar e cheio de nulidade, mas vale um passo para trás do que 10 passos para frente para depois o tribunal anular tudo, né? Então, eu entendo que é importante que haja concordância de ambas as partes de que a audiência seja feita assim, telepresencial. Porque, no meu caso, por exemplo, se um dos advogados disser eu não me sinto habilitado em condições de realizar essa audiência telepresencial, e ele justifica, eu vou ter que avaliar. Eu entendo que não tem como impor, porque nós temos o princípio do devido processo legal, que é um princípio constitucional. Naquele curso de MS, a Ivani discutiu e nós, a aplicação prática, nós fizemos de todos os princípios constitucionais do processo. E não é porque é pandemia que o processo tem que ser destruído, né? Nós temos o direito do trabalho emergencial, que é uma flexibilização do direito do trabalho. Na verdade, o que as MPs fizeram foi realmente reduzir direitos trabalhistas sob a alegação de viabilidade econômica, né? E os trabalhadores ficaram numa situação bastante complicada, porque pela MP 936 é facultado o acordo individual para redução ou suspensão do contrato de trabalho, e aí, claro, como um colega de vocês perguntou, e se o empregado não concordar? Se o empregado não concordar, o empregador simplesmente fala, tchau e benção, eu te mando embora. A Argentina, por exemplo, teve um direito do trabalho de crise muito melhor que o nosso, porque a primeira coisa que foi feita, que foi, Vanessa? Garantia de emprego. Durante a pandemia, não se pode... vocês podem pensar em qualquer coisa, menos em autorizar a dispensa. Nós não fizemos isso. A MP 936, no artigo 10º, ela estabelece uma garantia provisória, ou seja, se a empresa, se valendo desse benefício da redução ou da suspensão e dispensar o trabalhador, ela vai ter que pagar aquela indenização. Mas não foi como a Argentina, por exemplo, que blindou a questão da extinção do contrato de trabalho. E a Ivani falou uma coisa bem interessante sobre essa questão, que a MP 936, a gente tem que ter como pano de fundo a abertura dela, que é um programa de preservação do emprego. Outra questão, que embora você não tenha me perguntado expressamente, Vanessa, mas que eu queria falar antes de passar para as perguntas, que nós já estamos com o tempo aí bem
adiantado, que é o seguinte, a questão do fato príncipe. Muitos estão alegando, estão dispensando os trabalhadores, estão dizendo, o senhor vai procurar os seus direitos perante o governo, a questão do fato príncipe. E alguns juristas, até renomados, sustentam o cabimento do fato príncipe. Eu e a doutora Ivani e o doutor Lucas, nós estudamos essa questão e nenhum de nós acha que é caso de fato príncipe, né? Por exemplo, você pode ter... O TST julgou um caso de fato príncipe numa desapropriação, onde o ente público tinha outras opções e ele resolveu desapropriar ali. Por quê? Porque pelo interesse público teria que haver aquela desapropriação naquele local. E ao desapropriar, a empresa foi fechada. Mas aí, Flor, no nosso caso, o ente público não existe indenização sem responsabilidade nesse caso. O ente público não teve opção. Ele simplesmente foi tomado dessa medida. E além do que, não houve... sem justa causa do ente público. A questão foi a preservação da saúde. Então, se houver pedido para mim, por exemplo, de nomeação, autoria, como chama a lei, em que a reclamada requeira o chamamento do governador do governo do estado de São Paulo, da prefeitura de Santos, ou dessa, daquela, eu vou indeferir, dizendo que não se enquadra na hipótese ali ventilada. Outra questão sobre a força maior, vou falar isso, já vou abrir para as perguntas. Outra questão da força maior, também há uma questão bastante delicada. Eu entendo que a força maior gera 50% da multa de 40% do fundo. Reduz a multa para 20%. Só. Mas outros já entendem que são todas as verbas rescisórias que são reduzidas. Eu entendo que não, porque a lei fala da indenização. Então, a CLT foi feita na época, Vanessa, da indenização por tempo de serviço, que foi substituída em 88 pela Constituição. Sobre a questão do levantamento do FGTS do seguro-desemprego, foi uma guerra que agora saiu no manual da Caixa autorizando. Mas o seguro-desemprego, meu amor, não tem amparo legal. Estamos numa questão aí para depender do judiciário trabalhista. Eu acho, e não acho, eu tenho certeza que a Justiça do Trabalho vai ter um papel, já está tendo e terá um papel de protagonista nessa situação. Nem se ventila mais a questão de extinção da Justiça do Trabalho. Foi realmente ressurgir, foi uma fênix. Porque a reforma trabalhista, sim, foi uma questão muito complicada. Houve uma redução de 40% ou mais do ajuizamento das ações. Não que eu pregue a judicialização dos temas, não. Mas, felizmente, principalmente no momento que a gente vive, que a gente tem um judiciário especializado para tratar das questões. E eu tenho certeza que a Justiça do Trabalho vai responder, como tem feito, prontamente a todos esses desafios, como ações civis públicas para fornecer EPI para o pessoal de saúde, ação civil pública relativa com saúde, ação de sítios coletivos jurídicos e outras tantas ações que estão sendo feitas visando a proteção da dignidade da pessoa humana. Então, eram essas palavras. Agora eu aguardo aí, Flor, perguntas. Tá bom, obrigada, doutora. Excelente sua explanação. E eu gostaria de complementar, quando nós fizemos esse painel, eu como presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos e Região, a gente percebeu algumas aflições da advocacia. Algumas sanadas, outras ainda que virão, e a gente precisa ter o norte, né? Então, seriam a parte das audiências virtuais versus as nulidades, as possíveis nulidades. A gente acredita que vai ter uma avalanche de novas ações, tendo em vista as interpretações das MPs. Então, hoje, como as empresas estão se comportando nessa interpretação, porque muitos não procuram um advogado e saem fazendo o que acredita ser o correto. Então, nós vamos esbarrar, acreditamos sim, numa avalanche de novas ações.
Temos ainda os processos físicos que foram transformados em digitais, mas tem alguns que ainda não aparecem os documentos, nem todos ainda estão para consultas de forma integral. E agora veio o CNJ a respeito de 2021 estarem voltando aos trabalhos presenciais. E muitas coisas ocorrem no CNJ que depois os tribunais absorvem. Então, também começa a gerar uma certa insegurança com relação a esse retorno. Doutora, gostaria de comentar? Olha, querida, eu posso ser sincera para vocês? A doutora Ivani, doutor Lucas, a gente tem uma bandeira que é fazer do limão a limonada. E de sermos otimistas. Eu sou otimista no sentido que a gente vai se adaptar a essa situação. E não vejo, eu acho que há muita especulação quanto a prazo de retorno dessas coisas. E a gente está se espantando com essa questão das audiências telepresenciais, porque nós não estávamos acostumados, porque o pessoal do penal já estava fazendo, a Justiça Federal já estava fazendo, entendeu? A gente, nessa pandemia, nessa situação, o computador passou, a internet, sei lá, passou a ser nosso amigo inseparável. E a gente vai acabar acostumando. A questão das audiências que prejudica é a lisura da questão. Porque, veja, quem garante que não tem uma folha lá para testemunha ler e falar tudo que já foi decorado? Quem garante que o próprio sistema, esse Cisco, esse nosso sistema, eu temo de esquecer esse negócio. Webex. Então, filha, ele permite a figura do espectador. Você sabia? Sabia. Com os processos que não são segredo de justiça, um terceiro pode ficar espectador. Então, quem que garante que a testemunha não está lá de espectador? Né? Ela pode botar um outro nome. Né? E os hackers? E tanta coisa, né, que pode ser feito. Mas não vamos pensar assim tão negativo, tão assim. Fraudes acontecem presencial e vídeo. Também os juízes não são criancinha, a gente também tem experiência para separar o joio do trigo. Pode ser que o processo do trabalho fique bem mais processual do que antes. Isso que aparente ser ruim pode ser ótimo. De vez ficar aquela balela, senhora anotava ou não o cartão de ponto corretamente, sendo que o próprio advogado do reclamante, o próprio reclamante já sabe que é correto, já vai direto ao ponto. Os cartões estão anotados corretamente, só que os pagamentos estão tudo errado. Então, aí vai abrir outras questões, vai se especificar melhor a prova, vai qualificar melhor a prova. E a gente da Justiça do Trabalho, se a gente superou a reforma trabalhista, se nós superamos a reforma trabalhista, Vanessa, e o PJE, agora nós vamos tirar de letra, amiga. Né? Com relação ao aumento dos processos, tendo que sim. Acho que essa questão de ficar tudo suspenso até o ano que vem, eu não sei. Ainda não posso te dizer assim expressamente. Oxalá que não. Né? Pode ser que a gente faça um jeito de fazer as audiências unas e de instrução, revezando, por exemplo, as varas que no mesmo corredor não poder fazer, umas fazem de manhã, outra de tarde, um espaçamento de 1 hora e só entra na sala de audiência as pessoas específicas, não fica aqueles banquinhos lá dos telespectadores, que é legal, eu como filho advogada adorava ir lá assistir para saber se o juiz era bravo ou não. Eu acho que tudo isso, filha, vai se adequando. O importante é a gente valorizar, agora mais do que nunca, as teses. Né? Como a Ivani falou, a sustentação oral vai ser tese. Aqui perguntaram se a Josodete França, se cabe força maior para rever valores de acordo homologado. Flor, eu entendo que não cabe. Uma vez homologado, na minha opinião, já era. Força maior, na minha opinião, ela tem aplicabilidade no direito do trabalho, e o acordo é uma questão de processo do trabalho. Com todo respeito aí, eu entendo que não cabe alegar. Se você me perguntar, Patrícia, se você fosse advogado de reclamar, teu cliente pedisse para você pedir uma suspensão, você não iria pedir? Lógico que eu ia pedir. Né? Advogado, ele tem que ver os seus caminhos, mas eu sou da corrente que entendo que não cabe.
Aí, Vani, mais alguma pergunta? Ou No chat nós não temos mais nenhuma pergunta. Se alguém você quer tiver falar? alguma, pode abrir o microfone e pode falar. Senão nós iremos encerrar. Então, tá Alguém? bom. Ó, Fernanda Pimenta quer falar. Pode falar, Fernanda. Não, eu só queria parabenizar o evento, que foi excelente. Tudo bem, Deu uma Fernandinha? palminha. Obrigada pela participação. E lembrando, doutora Patrícia, que nós não temos só advogados na sala, também temos trabalhadores, porque quando nós divulgamos o evento, nós divulgamos para que todos realmente pudessem estar participando da sociedade, tá? Então, um forte Exato, abraço. esse é o nosso papel. É Eu isso aí. agradeço aos trabalhadores, hoje é o dia dele, é o dia nosso, né? E vamos usar máscara, que eu acho que a máscara agora virou um acessório, né? A gente tem óculos de mais de uma cor, a gente pode ter uma máscara combinando com o vestido, combinando com óculos, a gente pode transformar isso numa coisa, como já os países asiáticos, né? Depois que eles tiveram aquela SARS lá em 2003, 2009, né? Eles já ficaram. E a gente vai levando a vida. Eu agradeço a Associação de Santos e na pessoa especial aí da nossa querida Vanessa. Estou muito animada para a gente fazer o curso de audiência e sessões de julgamento videoconferência. Também podemos fazer o de mandado de segurança, de execução eficiente da Covid, e vamos caminhando que a gente vai chegar lá. E eu desejo a todos toda a sorte do mundo, que Deus ilumine você, Vanessa, e toda a tua diretoria, e vamos, que a gente vai vencer mais essa, se Deus quiser. Ó, o Carlos Eduardo quer falar e aí a gente já encerra. Tudo bem? Acidente de percurso durante a visita da MP foi revogada. Que tá aqui, né? Só para parabenizar mesmo a palestra aí, a doutora Patrícia, a doutora Ivani, o doutor Lucas. Foi de grande valia aí para a gente da advocacia trabalhista. Obrigada, Carlos Eduardo. Vocês moram no nosso coração, querido. Obrigada mesmo. Obrigado. Estou com muita saudade da Baixada. Queria muito ir para aí, mas como meu carro não é da placa de aí, não vou poder entrar, né? Então tá bom. Gente, boa noite e obrigada a todos e até uma próxima, que será em breve.